Alexei Tokar, Ph.D. Diário de Anne Frank, mistura de falsificações e descrições de órgãos genitais. O Diário de Anne Frank foi publicado pela primeira vez em 1947 na Holanda e se tornou um best-seller instantâneo. Foi traduzido para várias línguas do mundo, reimpresso várias vezes e vendido ao público como autêntico, escrito à mão por uma garota judia de Amsterdã. O livro foi filmado em Hollywood e o filme foi um grande sucesso. O Diário de Anne Frank é um bem cultural internacional oficial, está incluído na lista de Patrimônio, Memória do Mundo, da Unesco e, em 2009, no portal onpal.com, foi incluído na lista dos 10 melhores livros que inspiram leitores. Este trabalho foi repetidamente publicado em russo. Porém, no gênero de memórias e diários, existem muitos boatos literários que foram apresentados como verdadeiras memórias ou descrições da vida de várias pessoas famosas, basta relembrar as Memórias de Hess, ou várias versões da infame Mesa de Hitler falar. Mas uma das revelações mais sensacionais vem do livro O Diário de Anne Frank. Em 1925, os pais de Anna, Otto Frank e Edith Hollander, se casaram e se estabeleceram em Frankfurt, na Alemanha. Anna nasceu em 1929. O pai de Anna era um empresário de sucesso e a mãe de Anna era filha de um industrial. Em 1934, Otto e sua família mudaram-se para Amsterdã, onde comprou a empresa Opecta, que produzia especiarias e pectina, que é usada na casa para fazer geleias e compotas. Em maio de 1940, depois que os alemães ocuparam Amsterdã, Otto permaneceu na cidade enquanto sua mãe e seu irmão se mudaram para a Suíça. Otto ficou em Amsterdã devido ao fato de sua empresa fazer negócios de sucesso com a Wehrmacht alemã de 1939 a 1944, a Opecta vendeu pectina para o exército alemão. A pectina tem sido usada como conservante de alimentos, bálsamo anti-infeccioso para feridas e como agente espessante para aumentar o volume sanguíneo em transfusões de sangue. A pectina também tem sido usada como emulsificante para petróleo e gasolina condensada para bombas incendiárias. Sustentando a Wehrmacht, Otto Frank se transformou em um capanga nacional socialista aos olhos dos holandeses. Em 6 de julho de 1942, Otto Frank mudou-se com sua família para o abrigo secreto, como Anne Frank o chamava, Het Achterhuis, literalmente, Casa dos Fundos, frequentemente traduzido como abrigo secreto. Era um anexo de 3 andares com uma grande casa envidraçada. Além da rica família Frank, outros judeus, 8 ao todo, além de animais de estimação também se esconderam neste esconderijo confortável e espaçoso. Hoje, algumas pessoas chamam esses quartos de despensa, mas é assim que a garota os descreve. E atrás da porta direita fica a parte de trás da casa, que agora serve de nosso refúgio. Ninguém teria pensado que tantos quartos estavam escondidos atrás de uma simples porta cinza. Você dá um pequeno passo e aqui está você dentro. À direita da entrada existe uma escada íngreme para o topo, à esquerda um pequeno corredor e o quarto dos 4 francos. A sala ao lado é o quarto de 2 jovens Frank, que também serve como escritório. À direita da escada há uma pequena sala com uma pia e um banheiro separado, com uma segunda saída para Margot e meu quarto. E se você subir as escadas, ficará ainda mais surpreso ao ver um grande e luminoso salão. Este é um antigo laboratório, então há um fogão, uma pia e uma mesa de trabalho. Agora servirá como quarto dos cônjuges Van Damme, além de sala de estar e sala de jantar comuns. O minúsculo closet estará à disposição de Peter Van Damme. Além disso, há um sótão, como na frente da casa. Então terminei a descrição do nosso maravilhoso esconderijo. E esta é uma história sobre o aniversário de Anna em 13 de junho de 1944, uma guerra sangrenta estava acontecendo naquela época. Esse é o meu aniversário. Eu fiz 15 anos. Recebi alguns presentes,
5 volumes da História da Arte de Springer, um conjunto de linho, 2 cintos, um lenço, 2 potes de iogurte, geleia, 2 pequenos bolos de mel, um guia botânico de mamãe e papai, uma pulseira de Margot, ervilhas de Dussel, um caderno de Van Dans, pirulitos de Miep, doces e cadernos de Beppe e, o mais importante, o livro, Maria Teresa, e 3 fatias de queijo de verdade de Kugler. Peter apresentou um maravilhoso buquê de peônias. Enquanto Otto Frank estava supostamente escondido, ele continuou a conduzir seus negócios neste prédio, descendo as escadas para seu escritório à noite e nos fins de semana. Ana e os outros também foram ao escritório de Otto e ouviram as transmissões de rádio da Inglaterra. Em 1944, as autoridades de ocupação alemães na Holanda tomaram conhecimento da fraude de Otto Frank na execução de seus grandes e lucrativos contratos com a Wehrmacht. A polícia alemã invadiu seu loft e 8 judeus foram enviados para o campo de trabalhos forçados de Westerbork em agosto porque a Alemanha precisava urgentemente de mão de obra na época. Mais tarde, Anna Frank acabou no campo de Auschwitz-Birkenau, então ela, junto com outros prisioneiros, foi evacuada para o campo de Bergen-Belsen, onde morreu de tifo aos 14 anos após a libertação do campo pelos britânicos. Uma epidemia de febre tifoide estourou no campo devido à falta do inseticida Zyklon B. Otto adoeceu em Auschwitz, mas foi curado no hospital do campo. No final da guerra, os alemães o evacuaram para Mauthausen e lá ele foi solto. No final da guerra, Otto Frank voltou para sua casa em Amsterdã e mais tarde disse que supostamente encontrou o diário de sua filha escondido sob as vigas do telhado. Na verdade, o diário estava na posse de um dos subordinados de Otto Frank, que servia a sua família. Ela comprou comida, roupas e livros de 1942 até a prisão da família Frank em 1944, depois guardou suas coisas. Naquela época, o diário de Anne Frank continha apenas cerca de 150 entradas de uma menina de 13 anos. O primeiro diário começa em 12 de junho de 1942 e é mantido até 5 de dezembro de 1942, quando foi complementado pelas cartas pessoais de Anna. Ela também escreveu várias histórias independentes, fantasias e anedotas sobre a vida escondida. Otto então disse que em 1944 Anna ouviu no rádio como o ministro da Educação da Holanda no exílio, Gerrit Bolkestein, pediu que os diários fossem publicados após a guerra, razão pela qual o pai de Anna afirmou que em 1944 ela reescreveu seus diários um segundo tempo. Quando um subordinado entregava as cartas e anotações de Anna a Otto, ele as editava, excluía materiais que considerava desinteressantes ou embaraçosos e as juntava em um livro, que entregava para revisão à secretária Isa Coverne, que, junto com o marido, escritor Albert Coverne, criou o primeiro diário. Eles fizeram suas próprias edições, editaram 2 versões diferentes e várias histórias e depois as combinaram em uma narrativa. Mais tarde, alguns editores levantaram a questão de saber se Isa e Albert Coverne usaram os diários originais ou se os tiraram de cópias fornecidas por Frank. A primeira versão de O Diário de Anne Frank foi impressa em 1947 em uma pequena tiragem de 1.500 exemplares. As traduções para o alemão e para o inglês, feitas em 1950, assemelhavam-se ainda menos ao trabalho de uma jovem. Páginas do diário, cada uma com diferentes opções de caligrafia. Na segunda edição do diário, o estilo de escrita e a caligrafia de Anna amadureceram repentinamente. O novo autor reorganizou e, em alguns lugares, combinou registros com datas diferentes. O diário, que saiu do prelo, junto com a parte final, já continha 293 páginas de texto, que em estilo correspondia aos mais altos padrões literários, e em conteúdo retratava uma imagem impressionante e vívida dos acontecimentos históricos. É percebido como um documentário profissional e não como um diário infantil.
A princípio, havia duas amostras da caligrafia de Anne Frank no diário, que eram notavelmente diferentes uma da outra. Primeiro, adulto, em letra cursiva começa em 12 de junho de 1942, semelhante à caligrafia de um contador de verão, e infantil, que, curiosamente, apareceu apenas 4 meses depois, 10 de outubro de 1942 e já consistia em letras maiúsculas. Fotografia do pai de Anne Frank, colada em seu diário após entrada datada de 7 de novembro de 1942. À esquerda, duas caligrafias diferentes são visíveis. Em 1956 a 1958, muito barulho foi feito na Europa pelo processo movido pelo verdadeiro autor do diário, o famoso escritor e jornalista Meyer Levin, contra o pai de Anna, Otto Frank, por royalties, lucro com a venda do livro. Como resultado, Levin recebeu $50 mil em danos, por fraude, inadimplência e uso ilegal de uma ideia. O objeto da ação neste processo foram as versões mais dramatizadas do diário, feitas, em especial, para produções cinematográficas, radiofônicas, televisivas e teatrais. Levin insistiu no reconhecimento de seus direitos autorais e sua reclamação foi concedida pelo Tribunal da cidade de Nova York. O tribunal considerou que Otto Frank havia prometido pagar a Meyer Levin pelo menos $50 mil por usar os diálogos escritos por Levin e incluí-los em seu diário como trabalho intelectual de sua filha. Em seguida, o juiz fechou por ordem os dados do caso por 100 anos, ou seja, classificou os materiais do julgamento a partir dos quais é possível saber exatamente quais fragmentos do diário foram escritos por Meyer Levin. Mesmo a decisão judicial, que confirmou a autenticidade incompleta do diário de Anne Frank, não recebeu ampla publicidade na imprensa. Na página da direita, caligrafia com inclinações para a esquerda e para a direita. Imediatamente após o anúncio dos resultados do exame do diário, ele foi fechado em uma caixa de depósito em um dos bancos israelenses, e depois disso o diário não foi retirado para visualização por muito tempo, apesar das tentativas mal-sucedidas dos pesquisadores. O pai de Anne Frank, Otto Frank, recusou-se a permitir que várias partes interessadas verificassem o diário, apesar das crescentes alegações de fraude. As primeiras dúvidas públicas sobre a autenticidade do diário de Anne Frank surgiram na forma de 2 artigos publicados em novembro de 1957 na revista sueca Fria Ord, Free World, sob o título Jewish Psyche, Studies de Anne Frank and Meyer Levin. Seu autor foi Herald Nielsen, um crítico literário dinamarquês que afirmou que o diário recebeu sua forma final de Meyer. 15 de abril de 1959 na revista americana, Economic Council Letter, Economic Council Letter, publicou uma compilação desses artigos. Diz: a história nos dá muitos exemplos de mitos que têm uma vida mais longa e frutífera do que a verdade e podem se tornar mais eficazes do que a verdade. Há vários anos, o mundo ocidental sabe sobre uma menina judia graças a uma falsificação que afirma ser uma história escrita por ela pessoalmente, o Diário de Anne Frank. Qualquer análise literária deste livro mostraria a impossibilidade de ter sido escrito por um adolescente. Essa visão é apoiada por uma decisão notável da Suprema Corte de Nova York, a saber, que o pai de Anne Frank deveria pagar ao conhecido escritor judeu-americano Meyer Levin $50 mil como royalties por um diálogo escrito pelo tema de O Diário de Anne Frank. Na Suíça, o Sr. Frank prometeu pagar a Meyer Levin pelo menos $50 mil para usar os diálogos escritos por Levin e incluí-los em seu diário como trabalho intelectual de sua filha. Os editores do Jornal da Federação reproduziram a capa da revista Life International de agosto de 1958 com uma amostra da caligrafia de Anne Frank e sua fotografia. Abaixo ela postou uma página do manuscrito publicado sob o título Diário de Anne Frank. Era muito perceptível que a caligrafia era completamente diferente. Descobriu-se que a versão impressa do diário não correspondia ao original.
Evidências coletadas pelo pesquisador sueco Dietlieb Feldere e pelo Dr. Robert Forrisson, da França, mostraram que a versão publicada do famoso diário é uma farsa literária, embora alguns fragmentos do diário sejam reais, mesmo aqueles que descrevem cenas de sexo lésbico, posteriormente removidos. Em abril de 1977, Dietlieb Felderer escreveu uma carta a Otto Frank pedindo-lhe permissão para vir à Suíça com um grupo de especialistas para examinar o diário original. O Sr. Frank recusou. Caro senhor, como lhe dei todas as informações sobre a autenticidade do diário em minha carta de 22 de abril, não quero entrar em contato com mais ninguém sobre isso. Atenciosamente, Otto Frank, 4 de junho de 1977. O conhecido historiador britânico David Irving falou sobre o diário de Anne Frank. O pai de Anne Frank, com quem me correspondi por vários anos, finalmente concordou com estudos de laboratório do manuscrito do diário, que sempre exige se o documento for controverso. David Irving também afirmou: minha própria conclusão sobre o diário de Anne Frank é que parte dele foi realmente escrito por uma menina judia de 12 anos. Esses textos chegaram a seu pai, Otto Frank, após a trágica morte de uma jovem de tifo em um dos campos de concentração. Seu pai e outras pessoas que desconheço corrigiram este diário para dar-lhe uma forma comercial, o que enriqueceu o pai e a Fundação Anne Frank ao mesmo tempo, mas como documento histórico, este livro não tem valor porque o texto foi alterado. Em 1975, David Irving escreveu no prefácio de seu livro Hitler e seus Generais: existem muitas falsificações de anotações, como em O Diário de Anne Frank. Neste caso, um roteirista de Nova York entrou com uma ação civil e provou que o escreveu em colaboração com o pai da menina. O famoso estudioso do Holocausto Raul Hilberg, que escreveu o livro A Destruição dos Judeus Europeus, testemunhou em Toronto em 1985 como testemunha de acusação no julgamento do revisionista germano-canadense Ernest Zendel. Ele declarou sob juramento sobre o diário de Anne Frank: é meu entendimento, baseado em reportagens de jornais, que o diário de Anne Frank, que aliás não usei ou citei em meus textos, é o real, com exceção de correções feitas por seu pai após a guerra. É bem possível, como às vezes acontece com os diários de pessoas mortas, ele sentiu que deveria fazer algumas alterações no diário de sua filha ou fazer correções nele, o que, como fica claro nas reportagens dos jornais, ele mesmo anunciou. Quando questionado sobre a autenticidade do diário, Hilberg respondeu: sim, há certas dúvidas sobre algumas de suas passagens. Em 1976, Otto processou dois alemães, Ernest Homer e Edgar Geis, que distribuíram panfletos alegando que o diário era uma obra literária falsa. A mídia judaica imediatamente os chamou de neonazistas, embora quando o judeu Meyer Levin processou o judeu Otto Frank, a mídia preferiu não mencionar esse processo. Como parte do julgamento, especialistas oficiais alemães examinaram a caligrafia e determinaram que todo o diário fornecido foi escrito por uma pessoa. A pessoa que escreveu o diário usou uma caneta esferográfica o tempo todo. Infelizmente para Frank, as canetas esferográficas não estavam disponíveis até 1951, enquanto Ana morreu de tifo em 1944. Devido a uma ação em um tribunal alemão, o laboratório da Polícia Criminal Alemã em Wiesbaden, o Bundeskriminal AMT, BK, realizou um exame forense do manuscrito, que na época consistia em 3 cadernos de capa dura e 324 páginas individuais, encadernado em um quarto caderno, usando equipamento especial. Os resultados dos estudos realizados no laboratório da WKA mostraram que parte significativa da obra, principalmente o quarto volume, foi escrita com caneta esferográfica. Como as canetas esferográficas não estavam disponíveis até 1951, o BKA concluiu que essas seções provavelmente foram adicionadas posteriormente. Por fim, o BKA determinou claramente que nenhuma das caligrafias do diário correspondia aos padrões de caligrafia conhecidos de Ana.
As informações do WKA, a pedido urgente da comunidade judaica, foram retidas na época, mas posteriormente tornaram-se acidentalmente disponíveis para pesquisadores nos Estados Unidos. Com base nessa reportagem, a revista alemã Der Spiegel publicou sua própria investigação sensacionalista, que comprovou que algumas mudanças foram feitas depois de 1951, nem tudo foi escrito pela mesma mão, outras páginas foram inseridas no diário e sua numeração foi alterada, portanto, todo o diário é uma falsificação do pós-guerra. Hoje, existem várias versões do diário e ninguém sabe o que é real e o que é falso, porque Otto Frank constantemente adicionava algo a ele, acrescentava e retirava algumas páginas. Por exemplo, em 1998 descobriu-se que Otto Frank deletou do manuscrito 5 páginas, onde Ana avaliou criticamente o casamento de seus pais. Ele também omitiu fragmentos em que a filha fica zangada com a agitação nervosa da mãe, a criatura mais insignificante do mundo. Além disso, ele excluiu vários lugares onde se manifestavam crenças religiosas, como referências diretas ao Yom Kippur. O Dr. Faurisson comparou várias edições do diário em diferentes idiomas e chamou a atenção para estranhas mudanças, inserções e omissões, muitas vezes significativas, mostrando a continuação do trabalho na obra após a morte de Ana. Por exemplo, na anotação da edição ucraniana está escrito que é feito de acordo com a edição mais completa em alemão. Aparentemente, o autor desta anotação não sabia que um escritor profissional estava envolvido na redação do diário, por isso observou que esta obra testifica o talento de escrita da menina. A propósito, a tradutora do diário para o alemão, Anne-Liese Schultz, com o consentimento do pai de Ana, excluiu metodicamente da obra todos os ataques contra os alemães e tudo o que fosse alemão. Existem muitas inconsistências lógicas em The Diaries. Quando a caligrafia adulta escreve que por mais de 2 anos 8 judeus se esconderam em um pequeno espaço, que mesmo à noite evitavam o menor barulho e tosse, e que abrir as janelas era muito arriscado, mais tarde, caligrafia infantil escreve sobre quartos grandes e luminosos e que no sótão no meio do dia Peter serrava pedaços de madeira em frente a uma janela aberta. Outra vez, ele é novamente carpinteiro e bate com um martelo. A senhora Van Damme usava o aspirador de pó diariamente às 12:30 conforme a anotação datada de 5 de agosto de 1943. 9 de novembro de 1942 Ana relata que quando um saco de feijão marrom estourou, o barulho foi suficiente para acordar os mortos. Nesse espaço de escritório reformado, seu pai trabalha, outros judeus fazem trabalhos de escritório, funcionários de depósitos trabalham nas proximidades e Ana é mestre em taquigrafia em cursos por correspondência. Durante as férias, os judeus assistem a filmes em um projetor e ouvem rádios. O professor Arthur Buttis, da Northwestern University, observa: "Eu examinei o diário e não acredito em sua autenticidade." Por exemplo, já na página 2 lê a entrada sobre por que uma menina de 13 anos começa um diário e, em seguida, a página 3 apresenta uma breve história da família Frank e, em seguida, analisa rapidamente medidas antijudaicas específicas realizadas durante a ocupação alemã em 1940. O resto do livro também é escrito no mesmo espírito histórico. De fato, no início do diário, uma garota supostamente de 13 anos escreve: "Minha biografia. Idiota, mas não sem isso. Ninguém entenderá uma única palavra se eu começar imediatamente, sem uma breve biografia. Assim, sou compelido, embora sem muita vontade, a recontá-lo brevemente." E ainda, em maio de 1940, começaram os tempos difíceis, o ataque alemão, a capitulação, a ocupação e mais problemas e humilhações para os judeus. Leis, limitando nossos direitos foram tomadas uma a uma. Os judeus eram obrigados a usar uma estrela amarela, entregar suas bicicletas e não podiam andar de bondes ou carros, mesmo os seus. Os judeus só podiam visitar as lojas das 3 às 5 e usar exclusivamente os serviços de cabeleireiros judeus. Os judeus não tinham o direito de aparecer na rua das 8 da noite às 6 da manhã.
Eram proibidos de ir a teatros, cinemas e outras instituições semelhantes, bem como a piscina, quadra de tênis, remo e, em geral, praticar qualquer tipo de esporte em locais públicos. A partir das 8 da noite, os judeus não podiam se sentar em seu próprio jardim ou no jardim de amigos. Era proibido visitar os cristãos. Estudar era permitido apenas em escolas judaicas. Então vivíamos na expectativa de novas proibições. Vale ressaltar que na época dos acontecimentos descritos, ou seja, em maio de 1940, Ana tinha apenas 10 anos, uma criança poderia se lembrar de tais detalhes e entendê-los. O seguinte discurso patético poderia pertencer a uma garota: a complexidade do nosso tempo é que assim que os ideais, sonhos, novas e belas esperanças despertam, como a realidade cruel os destrói. Não posso construir minha vida sobre uma base de desesperança, dor e morte. Vejo como o mundo está gradualmente se transformando em um deserto, e ouço a aproximação do trovão, trazendo a morte para nós também. Sinto o sofrimento de milhões de pessoas. Ana fez suas anotações em um período de idade difícil, aos 13 anos, e expressou simpatias e antipatias direta e abertamente. Entre outras coisas, o diário também fala sobre as etapas do crescimento da menina. Ali são anotadas as mudanças que ocorrem em seu corpo, são descritas as sensações lésbicas e a primeira sede sexual. Anne Frank, de 14 anos, escreveu em seu diário íntimo: certa vez, passando a noite com uma amiga, perguntei a ela: posso, em sinal de nossa amizade, acariciar seus seios, e ela: os meus. Mas ela não concordou. Eu sempre quis beijá-la, isso me dava muito prazer. Quando vejo uma estátua de uma mulher nua, por exemplo, Vênus, sempre caio em êxtase. Ana também descreve suas conversas com Peter, um jovem 3 anos mais velho que ela, sobre os órgãos genitais, sobre a vagina, sobre relações sexuais, sobre menstruação. Aqui estão algumas das conversas de Ana e Peter tiradas de seu diário. Quando vim ver Peter ontem, nossa conversa de alguma forma se voltou para o tema sexo. Há muito tempo venho querendo perguntar algumas coisas a ele sabe muito. Ele ficou muito surpreso quando eu disse que os adultos não haviam explicado nada para mim ou Margot. Falei muito sobre mim, Margot, mamãe e papai, e admiti que ultimamente não ousava fazer perguntas íntimas. Peter então se ofereceu para me esclarecer, pelo que fiquei grato. Ele explicou como se proteger. Depois resolvi perguntar como os meninos percebem que se tornaram adultos. Ele disse que pensaria em uma maneira melhor de explicar e me contaria à noite. Eu contei a ele a história de Jack e disse a ele que as garotas são indefesas na frente de caras fortes. Bem, você não precisa ter medo de mim, respondeu ele. À noite, quando cheguei, ele me explicou sobre os meninos. Eu me senti um pouco estranho, mas é bom que nós conversamos sobre isso. Eu não poderia discutir tais assuntos íntimos com nenhum outro garoto, assim como ele poderia com outra garota. Ele novamente me falou sobre a contracepção. Reticências. Ontem finalmente consegui falar com Peter sobre um assunto delicado, já fazia isso há pelo menos 10 dias. Sem timidez indevida, expliquei a ele como as meninas são arranjadas, até os detalhes mais íntimos. Engraçado, ele achava que a entrada da vagina simplesmente não aparecia nas fotos. Ele não sabia que realmente não era visível, pois estava entre suas pernas. A noite terminou com um beijo mútuo, em algum lugar perto dos lábios. Foi uma sensação especial e incrível. Talvez eu precise levar comigo um caderno para cima, onde faço extratos do que leio, para finalmente falar de algo sério. Todas as noites, apenas abraçar não é suficiente, espero, para ele também. A citação a seguir foi a causa de uma reclamação de um pai americano que se deparou com uma descrição obscena da genitália feminina enquanto folheava um diário. Eu realmente gostaria de perguntar a Peter se ele sabe como as garotas funcionam. Na minha opinião, os meninos são muito mais fáceis. Em fotografias e esculturas de homens nus, você pode ver tudo bem, mas as mulheres não. Seus órgãos genitais, como parecem ser chamados, estão localizados entre as pernas.
Acho que ele nunca viu uma garota por perto e eu honestamente também não. Na verdade, os meninos são mais simples. Mas como explicar isso a ele? O fato de ele não ter uma ideia clara sobre isso, eu entendi por suas palavras. Ele falou sobre o colo do útero, mas está dentro e o lado de fora não é visível. Ainda assim, a vida é uma coisa estranha. Quando eu era pequena, não sabia nada sobre os lábios internos, porque eles não são perceptíveis. E eu pensei que a urina estava saindo do clitóris, que engraçado. E quando perguntei à minha mãe para que serve o clitóris, ela respondeu que não sabia. Bobo como sempre. Mas de volta ao ponto. Como explicar a ele, afinal, sem um exemplo claro? Bem, não havia, vou tentar agora no papel. Se a garota estiver de pé, é impossível ver algo na frente dela. Entre as pernas há uma espécie de almofadas, macias, cobertas de pelos, são bem adjacentes umas às outras e, portanto, cobrem o que está atrás delas. Mas se você se sentar, uma lacuna se formará entre eles e verá o que há dentro de vermelho, escorregadio e bastante nojento. Acima, entre os grandes lábios, existe uma espécie de dobra que parece uma bolha, esse é o clitóris. Em seguida, siga os pequenos lábios, que também são adjacentes uns aos outros, e atrás deles está novamente um pedaço de pele, do tamanho de um polegar. No topo há um orifício por onde sai a urina. Abaixo está apenas a pele, mas se ela estiver ligeiramente afastada, você verá a vagina. É quase invisível, um buraco tão pequeno. Não consigo imaginar como uma pessoa pode entrar e como as crianças nascem de lá. Mesmo apenas coloque o dedo indicador lá. Essa é toda a história, mas é tudo muito importante. Há alguns anos, a administração escolar do condado de Culpeper, na Virgínia, EUA, decidiu retirar do currículo esse suposto diário de uma menina judia, que funcionários do Departamento de Educação consideraram desnecessariamente explícito. O Washington Post escreveu sobre isso. Deve-se notar que na maior livraria online americana, a Amazon.com, o Diário de Anne Frank está na lista de livros proibidos para crianças devido à sua depressão para os leitores. E a American Library Association observa que, desde o início dos anos 90, apenas 6 de seus pedidos às bibliotecas foram registrados. Em julho de 1988, os Estados Unidos anunciaram a descoberta de várias outras amostras da caligrafia de Anna, em 2 cartas escritas por ela datadas de 27 e 29 de abril de 1940 e em um cartão postal escrito por ela aos 11 anos. Nesse caso, o Museu Anne Frank em Amsterdã demonstrou a autenticidade de um cartão postal supostamente enviado em 1937 por Anne Frank, de 8 anos, a um amigo em Amsterdã com votos de boa sorte no ano novo. O cartão postal, segundo o museu, foi enviado de Aachen, na Alemanha, onde Anna estava visitando a avó. No entanto, mesmo uma comparação superficial da caligrafia do cartão postal com a caligrafia real de Anne Frank em 1942 mostra que o cartão postal foi claramente escrito por outra pessoa, especialmente considerando que em 1937 a caligrafia é de um octogenário e em 1942 a caligrafia é de um 13 anos de idade. Este postal de Anne Frank é mais uma farsa no panteão de invenções e falsificações judaicas que compõe as mentiras do Holocausto. Os diários de Anne Frank é um negócio grande e sério, existe até um Instituto Anne Frank em Amsterdã. Este instituto foi forçado a admitir que havia passagens nos diários escritos à caneta esferográfica, mas, no geral, como diziam, o diário era genuíno. Na tentativa de acabar com as acusações de que o diário era falso, no 50º aniversário da morte de Anne Frank, eles lançaram a chamada versão final, o diário de uma jovem, a edição final, que incluía passagens anteriormente proibidas pelo pai de Anne para publicação. Agora o livro inclui entradas sobre relações familiares que ele excluiu, declarações desagradáveis sobre ele e sua mãe, bem como detalhes íntimos da vida de sua filha. Pouco antes de sua morte, Otto Frank admitiu que permitiu que o escritor holandês editasse os diários e até mesmo reescrevesse fragmentos individuais deles.
Ele também reconheceu que alguns dos nomes no diário foram alterados para pseudônimos. Assim, agora está provado conclusivamente que Otto Frank usou a obra de um escritor profissional para retratar eventos que fomos levados a acreditar serem obra literária de sua filha. Graças à venda de um diário falsificado descrevendo a trágica vida de Anne, Otto Frank obteve lucros significativos e se tornou um homem muito rico. O Sr. Frank e outros adaptaram e expandiram substancialmente o manuscrito original para lucro financeiro, criando no processo de adições e alterações um documento fraudulento usado em milhares de escolas ao redor do mundo, ajudando a gerar pena pelos judeus e promovendo simpatia pelo sionismo. No entanto, uma série de falsificações desafiadoras que acompanham a história deste trabalho não impedem os propagandistas do mito do Holocausto de ainda afirmarem que o diário de Anne Frank é evidência clara do Holocausto, confirmação das atrocidades do fascismo, e uma impressionante documento acusatório contra os nacionais-socialistas. O diário foi constantemente falsificado por escritores, tradutores, participantes de processos judiciais e pelo próprio pai de Anne Frank. Provavelmente, muitas outras surpresas nos aguardam em um futuro próximo com diferentes versões de os diários de Anne Frank, mas mesmo agora sua origem não totalmente autêntica está fora de dúvida. A jornalista Teresa Hendry em seu artigo, Is Anne Frank's Diary a Fake? Na revista American Mercury, no verão de 1967, observa que os livros escolares recomendam este livro aos jovens há anos, apresentando-o como o trabalho da própria Anne Frank. Juntamente com os apelos constantes para ler o diário, há apelos à tolerância. Anúncios que pedem a exibição de um filme baseado nele enfatizam a natureza autêntica do drama apresentado. Então o jornalista pergunta: os autores de tais artigos e comerciais não estão acendendo as chamas do ódio que eles condenam com razão? A propaganda que envolve exagero e distorção de fatos pode ser justificada, independentemente da finalidade para a qual é utilizada. Uma ficção marcada com o selo de autenticidade pode ser impossível? Alguém tem o direito de criar uma obra ficcional e expô-la ao público como genuína, ainda mais uma obra com um apelo tão grande à emoção? A própria Teresa Hendry dá uma resposta clara da qual é impossível discordar: dar à ficção o status de verdade nunca pode ser justificado. Isso não pode ser tolerado. Fim.